Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio daquele quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. Hoje nós estamos trazendo o Jean. Manda um salve pra galera aí, Jean. Fala aí, galera, aqui ó, no canal do Roger Vieira. O Jean já mora aqui nos Estados Unidos há mais de 28 anos, vai pra 29 anos no final desse ano. Caraca, 29 anos. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de vida dele, saber das experiências dele aqui nos Estados Unidos, em tanto tempo de América, e também falar um pouquinho do processo migratório dele, né? Como que ele conseguiu se realizar, como que funciona todo esse processo. Eu fiquei até o final desse vídeo que nós vamos passar diversas informações para vocês. Bom, Jean, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite dessa entrevista. Fala um pouquinho de você, onde você mora aqui nos Estados Unidos, fala um pouquinho da sua experiência profissional. Então, eu que agradeço o Roger por estar aqui no canal dele. Já faz muito tempo, né, que você me convida. Eu tô tentando e não conseguia. Agora eu consegui. E agora é ao vivo. E agora é ao vivo. Melhor, né? Eu já moro aqui nos Estados Unidos há 28 anos, vai pra 29 no final desse ano, né? São quase 3 décadas. Eu vim pra cá muito novinho, galera. Não é porque eu tô tão velho assim, não, tá, Roger? Eu vim pra cá bem novinho, né? Pré-adolescente. Então minha vida praticamente foi só nos Estados Unidos. Fui professor de escola pública aqui, né, por um período, só que não me adaptei. Tava até falando com o Roger aqui em off. Então decidi abrir meu próprio negócio. Então, tipo assim, tenho vários ramos de atividade. Eu tenho uma empresa onde eu produzo vários tipos de atividade dentro da mesma empresa. E você falou pra mim que você veio aqui para os Estados Unidos muito novo. O que te trouxe aqui nos Estados Unidos? Você pensava em morar aqui ou não? As coisas aconteceram? Então, isso é uma longa história. Minha mãe, né, ela era enfermeira no Brasil. Então, eu lembro, né, desde criança, sempre estive dentro de hospitais e tal. Então, eu lembro uma ocasião que ela fazia trabalhos particulares, tá? Ela foi convidada para trabalhar na Itália, né? E aí depois estava tudo pronto, veio para a Itália e nós íamos ficar, nós não íamos com ela, iríamos depois, né? E aí acabou dela não ter ido para a Itália, alguma coisa aconteceu que eu já não lembro. E depois ela teve um convite para ir para Venezuela. E na Venezuela já estava tudo preparado para a gente viajar para lá. E mais uma vez não deu certo. Só que não deu certo. Isso foi o quê? Anos 80, 86, por aí. Então o que aconteceu? Minha mãe meio que ficou inspirada com a ideia de sair do Brasil. Até porque na época da Itália, eles disseram quanto iriam pagar para ela. E ela falou, uau, né? Um salário que a gente nunca imaginava que poderia se ganhar no Brasil. E então ela ficou inspirada com isso. Então apareceu uma ideia, né? Surgiu uma ideia dela deixar o Brasil. Mas os Estados Unidos não era uma opção na ocasião. Ela pensou tipo Espanha e tal. E consequentemente, uma coisa levou a outra. Ela veio para os Estados Unidos e eu vim atrás. A gente fala muito sobre quantia, né, para começar a vida aqui nos Estados Unidos. Quando você vê, era um tempo totalmente diferente. Na época, quanto que vocês conseguiram trazer assim para começar nos Estados Unidos? Olha, minha mãe entrou nos Estados Unidos com $100. Caraca. Era o único dinheiro que ela tinha, diferentemente de outros canais que dizem que vem até com alguns centavos. Embora eu não creia muito nessa história, mas enfim, essa história para depois. Minha mãe entrou com $100 aqui. Eu lembro que foi uma época muito difícil, porque a minha mãe, ela é enfermeira, como eu falei, e nós tínhamos uma vida muito difícil no Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro, da região de Campo Grande. Para quem conhece o Rio de Janeiro sabe onde que é subúrbio do Rio. E a minha mãe, ela começou a juntar tudo que tinha, a gente vendeu algumas coisas de casa. Então, houve um processo aí, né? E nós tínhamos um amigo, que Deus o tenha hoje no céu, o Denis, que ele trabalhava na época e ele começou a ajudar a gente na intenção, depois da minha mãe, quando estivesse aqui, a gente pudesse financiar a passagem dele para vir para os Estados Unidos. E assim foi. Foi uma pessoa assim, exemplar. Ele ajudou a minha mãe financeiramente, a gente comprou a passagem na ocasião, e ela veio pra cá com $100 que foi tirado dela. Caraca. Quando ela chegou aqui nos Estados Unidos, esses $100 foi pra mão de uma outra pessoa. Então, mas foi uma história muito complicada, que eu poderia até explicar depois se você quiser. Até posso fazer um vídeo explicando sobre Corre no canal dele, já a gente vai falar do canal dele. Como que foi a sua adaptação, assim, cultura americana, inglês, já falava inglês? Eu fazia, no Brasil, estudava o CCAA, né? Mas o CCAA, como qualquer outro curso de inglês no Brasil, você não tem uma base para poder se comunicar, né? Então eu praticamente cheguei aqui, tive que aprender o inglês de novo. Eu fui para a escola aqui, high school, né? E daí eu consegui aprender, né? O que me defendo até hoje. Mas o inglês em si,
eu não sabia. A cultura, claro, houve um choque cultural, porque 30 anos atrás é diferente de hoje. Na época nós não tínhamos youtuber, nós não tínhamos... O único veículo, né, que nós tínhamos para poder saber como eram os Estados Unidos era a televisão, eram os documentários que passavam na TV e tal. Então nós não conhecíamos nada, não sabíamos como eram os Estados Unidos. Então quando eu cheguei aqui, tudo foi novidade pra mim, absolutamente tudo. Eu lembro um dia, eu saí do Rio, tava calor, no Rio de Janeiro faz um calor infernal, foi numa época assim, final de ano, e cheguei aqui, tava um inferno, olha só, um inferno de inverno, né? E pra mim isso já foi um choque, porque eu nunca tinha experimentado temperaturas tão baixas. E justo na semana que eu cheguei, caiu uma tempestade aqui, foi uma das maiores nevascas que houve aqui na história. Eu não lembro exatamente qual foi o período, olha, um volume de neve, mas foi um volume tão grande que eu fiquei assustado, achando que eu acreditava que aquela neve iria passar a casa e nós iríamos morrer sufocados. Eu sofri choque cultural, não conheci na época os brasileiros, como eu falei, não tinha tantos brasileiros aqui, praticamente não conhecia ninguém. Eu fui morar em Newark na época, mesmo em Newark, uma cidade onde é conhecida de comunidade brasileira, mas não tinha, né? O que tinha em Newark era muitos portugueses, né? Tinha italianos, poloneses, mas brasileiros já era um número muito pequeno. E não tinha amizade, cara, era muito difícil você fazer amizade. Então eu senti muito isso, porque não ter amizade. E até na escola também, eu não conseguia fazer amizade com as pessoas, porque eu senti que elas eram muito distantes, entendeu? Então pra mim foi uma dificuldade sim, quando eu cheguei aqui. Vamos falar agora sobre o seu processo de legalização, né? Como que surgiu, como que você ficou sabendo, em que se baseia exatamente? É um tipo de anistia? A anistia, se podemos chamar anistia, né? Na verdade foi um decreto do presidente, eu acho que foi o Bill Clinton, não estou bem lembrado se foi ele. A minha mãe já estava legalizando, né? Porque ela casou com o meu pai, que já morreu, faleceu, meu padrasto português. Então até o período que viéssemos legalizar, não ia dar tempo, né? Meus irmãos sim, né? Eu não iria enquadrar nesse processo, então eu ficaria de fora, né? Então eu não sabia qual seria a possibilidade para me legalizar, a menos que eu casasse. E eu achava, por princípios próprios, eu sempre queria que, se eu fosse casar, teria que ser casar por amor, né? Inclusive isso é uma coisa que eu perpetuo até hoje, né? As pessoas devem casar por amor e não simplesmente pelo fato de querer fazer uma ilegalidade para obter o benefício de ficar legal no país. Então eu fiquei esperando, como todo mundo aqui, né, uma legalização. E aí o Bill Clinton, eu acho que o Bill Clinton, ele criou esse decreto aí, dando um período de, se eu não me engano, acho que eu tô 100% certo, isso aí foram 3 meses, tá? Foram 3 meses que as pessoas podiam aplicar para uma legalização através desse decreto, uma lei chamada 245I, tá? Porque antes dessa lei, que eu acho que foi em 1997, qualquer pessoa que chegasse nos Estados Unidos e conseguisse um contrato de trabalho, né, suponhamos que um patrão seu quisesse assinar, você podia entrar no processo e se legalizar normalmente. Não existia nada que barrasse você com a legalização. Quando eu cheguei, essa lei existia, mas eu era muito jovem ainda. Não tinha ninguém que fosse me dar uma... Não tinha YouTube, assim, falando, informações? Não tinha nada, né? O único advogado que tinha, o Dr. Moisés Absan, inclusive ele tá até hoje, né? Ele tem até um programa aí, posso falar isso, né? Pode, claro. Então ele foi o único que dava essa informação e a gente acompanhava e tal, mas não tinha uma informação precisa a respeito do assunto. Então, eu fiquei esperando, como todo mundo. Então, em 1998, quando o Clinton, aí sim eu lembro, ele sancionou uma lei proibindo as pessoas de legalizarem, né? Ninguém mais conseguiria legalizar os Estados Unidos, de nenhuma maneira. Se você estivesse mais de 6 meses fora de status, você teria que voltar para o Brasil e ficar 3 anos. E se você ficasse mais de 1 ano, você ficaria 10 anos de penalidade. Era uma coisa assim, absurda. Então essa 245I mudou muita coisa, né, depois dela. Exatamente. Primeiro eles criaram essa lei proibindo as pessoas legalizarem. Literalmente. Foi Bill Clinton. Aí depois, como ninguém mais podia legalizar, então o próprio Bill Clinton fez esse decreto dando um período de 3 meses. Esse decreto saiu por 2 vezes, tá? Foram 2 vezes, eu não sei se foi o ano seguinte, mas foram duas vezes consecutivas. Então ele deu o decreto, e então as pessoas ficaram desesperadas, correr os seus patrões, né, procurar... Tem gente até hoje, ouvi falar, né? Até hoje, exatamente. E então as pessoas começaram a buscar meios de se legalizar. Então foi aí
porque eu consegui também, né? Inclusive outros youtubers, eu não vou falar nome aqui, também conseguiram da mesma maneira. Então a gente fez a aplicação com uma promessa de trabalho no futuro, né? A pessoa estava te dando um trabalho, você já estava trabalhando, mas o contrato era todo contrato de trabalho dentro desse decreto era promessa de trabalho futuro, porque tecnicamente você não podia trabalhar, você estaria ilegal, né, trabalhando. Então foi assim, eu consegui. Então o patrão foi até um senhor português, que eu agradeço ele pelo resto da minha vida, o senhor Jorge, né? Então ele assinou a minha documentação sem problema nenhum, me deu o trabalho, eu trabalhei para ele por um período, e é assim que eu me legalizei. Você sabe que eu conheci gente em Boston, Jean, que não entrou no trabalho, né? Porque você tinha que ficar um período na empresa, né? Tinha que ficar um período para depois fazer a aplicação do Green Card. A pessoa não entrou e se arrependeu até hoje. Eles não chegaram a aplicar pro trabalho, então? Não, porque a pessoa tinha que ficar um período de, eu acho que 5 anos, 4. Não necessariamente. Pelo menos você não podia legalizar e sair no outro dia, né? Porque senão seria fraude. Você teria que trabalhar para a pessoa, mas se você não está confortável, a lei não diz nada que você é obrigado a trabalhar porque ele te legalizou, seria um problema para o próprio patrão, né? Então, mas é lamentável. Aliás, tem até uma coisa interessante. Eu conheço pessoas que aplicaram para certos trabalhos, entraram no processo da lei 245i e depois elas saíram, tipo assim, não continuaram o processo. Mas hoje, por elas terem aplicado lá atrás, elas qualificam para qualquer tipo de legalização, que a lei, ela carrega a lei com ela. É interessante. E quais eram os requisitos, assim, Jean? Só para as pessoas entenderem, né? Quando sai algum tipo de anistia, você tem que pagar impostos? Tem alguma série de requisitos que você teve que atender os requisitos? Bom, é sempre bom, Roger, sempre bom as pessoas estarem bem com a lei, né? Estarem bem, pagar os impostos. Olha, eu acho, aliás, independente de você estar legalizando ou não, se você mora nos Estados Unidos, né? Eu acho que é um dever cívico, um dever, independente de você estar residente ou não, pagar os impostos, porque eu acho que é uma coisa justa, né? Exatamente. Deve concordar com isso. É justo você pagar. O cidadão americano não tem que pagar por lixo que vai recolher da sua casa, por todas as serventias que nós desfrutamos aqui. A gente vem aqui, utiliza e deixa que outro pague. Não, se você ganha dinheiro, eu acho que é nada mais justo que você vá lá e pague. Agora, se sai uma anistia, no caso da 245i, eu não lembro, honestamente eu não lembro qual foram os requisitos, todos os requisitos, mas eu paguei os impostos porque eu trabalhava para a pessoa que estava me legalizando, né? Mas sim, eu acho que é importante pagar os impostos, você não, de forma alguma, absoluta, se envolver em qualquer tipo de crime, principalmente beber e dirigir. Eles levam muito a sério isso. Sim, eu já vi, né? Muito sério. Então não beba e, enfim, acabe num problema com a justiça por ter enchido a cara e aí teve um acidente, né? Então não minta nunca, jamais minta, nenhum tipo de formulário, jamais conte mentira, porque pro americano eles contam muito isso. Se você mentiu uma vez, não tem segunda chance, tá? Eles levam muito a sério isso, né? Você pode ter chance para muitas coisas, mas se você mentir, o seu caráter moral, eles até te perdoam, tá? Mas vai ser muito difícil você recuperar isso, porque é assim, se você mentiu no formulário, você teve consciência de fazer isso pode te trazer problema no futuro. Então, respondendo a pergunta, sim, é melhor pagar os impostos, não criar problemas, e é isso. Você lembra mais ou menos como que era a entrevista, assim? Porque as pessoas têm muita dúvida, né? O que será que eles perguntam? É verdade que eles têm um calhamaço de documentos da pessoa? Você lembra mais ou menos o que eles perguntaram? Lembro. Eu lembro, foi no dia de St. Patrick's Day, que é o dia do São Patrick, que é eles são de Irish, da Irlanda. Irlanda. Só sei que é o dia de bebê. É dia de bebê. Todo mundo diverte. Esse dia marcou porque foi justamente o dia da minha entrevista e foi o dia de St. Patrick's. Inclusive a oficial de imigração, que foi uma pessoa excelente, né? Excelente, uma das melhores. Inclusive a minha advogada falou assim: olha, você pegou uma oficial de imigração, você nasceu com um botão pra lua. Porque essa senhora é uma... E de fato era, né? Muita gente fina, diferentemente de muitas... Tem outros oficiais que são mais severos, tá? São pessoas assim mais strict, mais... né? No meu caso eu dei muita sorte. E eu lembro que quando ela falou assim: olha, feliz dia do St. Patrick's, né? E eu nem sabia, pra ser sincero. E aí depois, ok. E aí me dei conta que era o dia do São Patrick, né? De verdinho, a galera de verdinho que enche a cara. Eu lembro que eu sentei geralmente as salas de entrevista de imigração parece mais um escritório de advogado,
né? Você já teve alguma vez? Não, né? Ainda não. Ainda não. Então são vários consultórios, são vários módulos, e em cada sala é como se fosse um consultório de advogado. Não tem nada diferente, né? Um computador e uma pilha de files, de arquivos, né? Ali, quando você faz todo o processo, quando você inicia o processo, você vai lá e tira suas impressões digitais, você dá todo o seu nome, você submete o seu passaporte, você dá todos os seus screen, né, da sua vida pessoal. E eles, então, por trás de você, enquanto você está esperando, na verdade, essa espera é um processo que eles estão fazendo, investigando a sua vida. Então eles pegam tudo, né? Tudo. Se você teve acidente de automóvel, se você agrediu alguém, se você teve um problema, as coisas que você fez, o seu histórico conhecido nos Estados Unidos e às vezes até fora do país, dependendo da gravidade do que eles descubram, vai estar ali. Então quando eu cheguei lá, para minha surpresa, tinha uma pilha, né, em cima da mesa dela, com várias informações a meu respeito. Então, uma coisa muito importante, ela vai e faz uma pergunta sem olhar um papel, simplesmente olha para sua cara, dentro dos seus olhos, te faz uma pergunta e vai esperar a sua resposta. Se a sua resposta for alguma coisa que não for de acordo com o que está ali no papel, você já está cagado ali, né? Então, sim, fui extremamente confortável, ela me fez todas as perguntas, no meu caso, né, 245i, qual era a minha expectativa para trabalhar para o meu futuro patrão, porque lembre-se, é uma promessa de trabalho futuro, né? Então, tecnicamente, ela perguntou como vai ser, quanto que eles iriam me pagar, tinha que ser o valor que eles determinaram, não podia ser um valor que, enfim, não eles, perdão, do departamento de trabalho. Eles perguntaram, bom, já não lembro mais, mas foram muitas coisas relacionadas especificamente ao meu trabalho. E assim foi foi conduzida a entrevista. Beleza, aí você foi aprovado e você recebeu o seu green card. Não foi assim. Como que foi então? Então vamos lá, o que aconteceu? Quando eu fiz quando você vai fazer a aplicação, você faz vários exames de saúde também, né? E aí eu fiz os meus exames e acusou um problema que eu não tenho, mas que na época acusou, que era sífilis. Aí eu lembro quando o médico me ligou e falou assim: olha, você tem que vir aqui porque você está com um problema nos seus exames e a gente precisa conversar. Então eu fui, né? Cheguei lá e falou: você tem sífilis. E eu falei: eu sífilis? Você tá aqui, tá aprovado, nós vamos repetir, mas você tem sífilis. E eu fiquei assim, minha esposa então abriu um olho desse tamanho, né? Todo mundo ficou preocupado, sífilis. E aí o que aconteceu? Fizemos outra vez o exame e outra vez deu sífilis. Então eu não sabia como explicar isso, porque eu sou uma pessoa extremamente de moral caráter, né? Eu só tenho a minha esposa, jamais teria outro tipo de problema. E então, no dia da entrevista, já explico já o que aconteceu com o sífilis, tá? No dia da minha entrevista, aí ela falou assim: olha, tá tudo bonitinho, tudo legal, mas eu não vou poder aprovar o seu caso agora. Aí junto com a minha advogada, e ela explicou: porque você consta um problema de saúde e você precisa ser tratado. Não que o seu caso vai ser negado, você tem que ser tratado para poder então depois a gente possa aprovar o seu caso. Então aí ela me mandou para um médico que eu tinha que tomar 3 vacinas. Cara, vocês não têm noção, cara. Era grande. Eu não lembro o nome da vacina, mas primeiro que a agulha, não tô exagerando, era uma agulha desse tamanho, assim, um líquido que eu não lembro o que era. Vocês podem investigar, vocês vão saber que eu já não lembro. A coisa doía de uma maneira que quando ela aplicava, a médica aplicava, sem brincadeira, Roger. Eu já falei Roger várias vezes. Roger, eu ia na lua e voltava de tamanha dor. Eu fiquei por muito tempo com dores. Então depois de eu ter feito toda tomado essas vacinas, eu voltei na imigração, né, no departamento onde ela estava. Inclusive ela disse: depois que você tomar as vacinas, você volta aqui com esse papel que ela me deu lá e você me entrega, e aí eu já te dou o seu passaporte carimbado com o seu green card, que na época eles carimbavam o passaporte se eu quisesse viajar. E assim foi, eu voltei no departamento de imigração, entreguei meu passaporte e ela levou lá pra dentro, extremamente gentil, me carimbou, me entregou e falou: bem-vindo aos Estados Unidos como novo residente, você pode ir lá no tal mandar, fazer social security e tal, né? E aí foi o desfecho, né? Me legalizei, depois de menos de 3 semanas chegou o cartão de residência, né? Mas
legal, mas com sífilis. Tá certo. Aí eu voltei. Voltei ao médico, porque eu queria saber como que eu poderia ter sífilis se eu tenho consciência. Mas os resultados do exame diziam que eu estava doente, né, que eu tinha uma doença contagiosa. Então, o que eu debati com o médico? Falei, é impossível, mas eu tenho que descobrir a causa disso aí então. Então eles me mandaram para alguns especialistas e depois, com muitos exames, descobriram que eu nunca tive sífilis. Sífilis era o positivo que acontecia era devido ao lúpus, né? Porque eu tenho lúpus, né? E num nível muito baixo, né? Tanto é que eu não me afeta quase nada, mas o lúpus, os indicativos nos exames é dizer, dar um positivo, um falso positivo de que eu tenho sífilis. Então eu tomei 3 vacinas desnecessárias. E conta pra nós, Jean, hoje você já é cidadão americano, foi muito difícil pra você fazer a aplicação pra cidadania americana, muitas perguntas? Cidadania americana foi extremamente fácil, eu acho que é o processo mais fácil depois que você se torna americano, você se torna residente americano nos Estados Unidos. Acho que a cidadania é um processo assim, a mais super importante. Aconselho a todos a fazerem a cidadania pelo fato de você poder votar, né? Principalmente hoje em dia, o voto é uma coisa extremamente importante nesse país. Mas enfim, a minha cidadania americana foi extremamente fácil, como eu falei. Demoraram 5 anos, acho. E não me fizeram muitas perguntas. Eu tive que estudar um bloco. Né? E dizem que é poucas perguntas que fazem. Foram como as 5, sei lá. Entendi. Mais ou menos isso. Você teve que esperar 5 anos com o Green Card e aí que você aplicou? Que eu apliquei. Mas é lindo. É lindo. Olha, eu lembro do dia, lembro como se fosse hoje, já fazem 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, uns 12 anos que eu virei cidadão aqui nesse país. E eu lembro quando eu tava lá no prédio, depois que eu fiz a entrevista que eles passaram, aí você tem toda uma cerimônia, né? Você entrega, você tá surrendering no seu green card, você tá entregando o seu green card em troca de você pegar a sua cidadania. Então eu peguei aquele cartãozinho assim, dei pra eles com tanta pena, né? Mas tipo assim, eles querem ver que você tá entregando, você não quer residente, você quer ser cidadão. E aí você vai pra sala de cerimônia, você bota a mão no peito, jura a bandeira. Naquele momento, quando você está repetindo as frases, né, que você quer honrar a bandeira americana, que você, enfim, né, você está mostrando que você ama essa pátria, passa um filme na sua cabeça, cara, vai lá atrás, né, caramba, eu cheguei aqui, aí eu comecei, cara, eu lembrei, Roger, só pra você ter uma ideia, quando eu cheguei, isso há quase 30 anos atrás, isso eu lembrando no dia da cerimônia, eu lembrei o dia que eu não tinha amigos, não tinha ninguém que falasse português comigo, não tinha televisão, hoje nós temos, tem Globo, na minha época não tinha, não existia, nós sabíamos que alguém falou, ou você ligava pro Brasil, era super caro, para dar alguma notícia. Então eu lembro uma vez eu estava dirigindo numa highway, numa estrada, eu fazia delivery de roupa nessa ocasião, e aí eu tava ouvindo uma rádio americana, uma rádio de jazz, smooth jazz, e começou a tocar a música Calhambeque do Roberto Carlos. Cara, eu delirei. Cara, essa música ficou na minha cabeça até hoje, como eu quero, vem o Calhambeque, ao meu redor não tinha ninguém que falasse português, né? E de repente eu ouvi a música do Roberto Carlos. Então naquele dia que eu tava se tornando cidadão americano, eu lembrei disso, passou um filme, e eu comecei a chorar, emocionado, pô, que legal, venci, tô aqui hoje. Bacana. E nessa larga experiência que você tem aqui nos Estados Unidos, né, mais de anos? 29 anos. 29 anos. Vai fazer agora. Quais são os pontos positivos e negativos que você enxerga de morar aqui? Olha, eu acho que tem mais pontos positivos, tá? Eu não me arrependo em nenhum minuto. Hoje eu acho até que eu sou, embora eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu sempre falo isso, né? Eu tenho orgulho da minha cultura, do meu povo, tenho orgulho de falar português, mas eu também tenho um orgulho muito grande de ter vindo para esse país aqui, se tornado cidadão americano, porque eu não sei, eu tenho um senso de liberdade muito grande aqui, um senso de criatividade, né? Uma vez, quando eu estava vindo para os Estados Unidos, eu já fiz um vídeo a esse assunto, né? E eu lembro que, inclusive eu até comentei, eu tirei vários passaportes para tentar vir para cá. Você chegou a assistir esse vídeo? Sim, você falou. E uma ocasião... Você tentou várias vezes. Várias vezes. Então, num dia que eu fui tentar tirar o 5º passaporte, eu não lembro qual é o número de passaporte, uma coisa que me marcou, que não representa o povo brasileiro, longe disso, mas que marcou o policial da Polícia Federal. Ele me agarrou por aqui, literalmente, eu era um menino, um franzino, 15 anos de idade, 16, me puxou por aqui, como se eu fosse um criminoso. Isso no Brasil? No Brasil.
né? E me levou lá pra dentro. Por que eu tava tirando tanto passaporte, né? Pra me interrogar, e me levaram pro delegado. E eu lembro, que eu sentei na sala do cara lá, que depois me deixaram lá dentro. Uma agressão desnecessária, ele não precisava ter feito aquilo com um menino. Aí o delegado entrou na sala, me mandou sentar, e mais outros do lado, e falou, por que você está tirando tudo? Por que você quer ir para os Estados Unidos? E eu falei com a cara mais mal lavada, quero ir para Disney fazer compras. Quero ir para Miami fazer compra. Coitado, eu tava, nem comi naquele dia. Primeira coisa que veio você responder. O cara viu na minha cara, pelo amor de Deus, cara, fala a verdade, foi o que ele disse. Que fazer? Tu acha que você vai fazer compra em Miami? Tu vai pra ficar lá, mano. Enfim, cara, o lado positivo. Então, o lado positivo, quando eu penso que eu nunca sofri esse tipo de agressão, né, aqui. Se existe algum preconceito, um pouquinho lá atrás, numa história muito isolada, mas não representa o povo americano no geral. Mas o lado positivo é que eu tive grandes oportunidades, tá? Eu fui para a universidade aqui, sempre não paguei um centavo. O governo pagou toda a minha faculdade aqui. Eu conquistei coisas que poderia até ter conseguido no Brasil. Poderia até ter conseguido, não digo que não, mas o fato é que aqui eu consegui. Não sou uma pessoa rica, longe disso, mas acho que me sinto uma pessoa extremamente realizada, né? Não só quando eu falo realizado, não é só uma questão financeira não, Rodman, é uma questão de pessoa, de ser, do que eu sou hoje, do que eu me tornei. Eu acho que a minha mente, acho que a mente de todo brasileiro que vem para os Estados Unidos, ela abre. A gente começa a enxergar o mundo de uma maneira muito maior, né? Acho que no Brasil a gente é um pouco limitado, eu não sei se é a nossa cultura, eu não sei se nós estamos condicionados a isso. Aqui não, a nossa mente, ela expande. Então essa expansão mostra que, pô, cara, a gente pode ser o que a gente quer, a gente pode conquistar o que a gente deseja, entendeu? Coisa que eu era limitado no Brasil, ainda com pouca idade, mas eu era limitado no Brasil. Então eu acho que esses são os fatores positivos. Negativos, como eu falei, eu acho que existem pouquíssimos. Um pouco de estar longe da minha cultura, eu gosto do meu povo, então acho que seria basicamente isso, não poder estar constante com o meu próprio povo do Brasil. Agora um pouco melhor, porque a gente encontra o Roger. Eu insisto em falar Rodman, porque tem um amigo chamado Rodman, e é muito próximo de Roger. E fala um pouquinho do seu canal pra galera, quais são os assuntos que você aborda lá? Enfim, então, o canal que eu tenho, o Planeta Blog, é um canal de falar um pouco, a gente fala um pouco sobre os Estados Unidos em geral, né? Como é a vida aqui, agora ultimamente a gente dá sempre uma reformulada, eu dei um update no canal para dar informações do que passa no momento, né? Então eu uso os Estados Unidos como pano de fundo, né? Mas eu sempre falo de uma coisa que está acontecendo no momento agora. Inclusive eu vou até postar um vídeo agora, não sei quando que o Roger vai pôr o vídeo, não é? Mas falando sobre o perigo, talvez isso pode ser um lado negativo, tá? Da pergunta que o Roger me fez aqui, de você colocar um filho seu no high school aqui. O high school representa um perigo para os adolescentes, principalmente brasileiros que estão vindo para cá. Então, talvez aí fica como um ponto negativo nos Estados Unidos hoje. Sempre foi ruim, mas acho que hoje está muito pior. Mas o meu canal é esse aí, Planeta Blog, e a gente fala um pouco de tudo dos Estados Unidos. Beleza. Em vista da sua experiência, mais de 30 anos nos Estados Unidos, o que você poderia falar para a galera que deseja vir aqui a passeio, a estudo, ou até mesmo pessoas que querem vir a trabalho, né? Às vezes tem um visto de trabalho e tal. O que você falaria nessas pessoas? Eu acho assim, os Estados Unidos é um país que dá muitas oportunidades, é um país que, eu diria, sem medo de errar, galera, é o melhor país do planeta Terra, que o planeta, que o universo, o universo conhecido já experimentou. Estamos nos Estados Unidos da América. Muitas vezes a gente fala assim, mas tem países da Europa que é lindíssimo, a Suíça, a Suécia, a Austrália, é verdade, até com qualidade de vida até muito melhor, mas em oportunidade não existe, só nos Estados Unidos. Aqui é o país que você vem com uma mochila e você consegue conquistar se você tiver disposição e trabalhar, tá? Então não existe no planeta Terra quem disser, não, o Canadá, são bons países, mas melhor que os Estados Unidos, hoje, por enquanto, não existe. Então assim, se você tem o desejo de vir para os Estados Unidos, morar aqui um dia, querer viver aqui, primeiro um conselho que eu dou, não venha de forma irregular, tá? Existem formas que você pode conseguir para poder vir para cá. Se você vier para estudar, tem muitas oportunidades para você estudar. Se você vier para visitar, aliás, eu aconselho as pessoas, antes de tomar a decisão de morar aqui, venham conhecer. Passa um tempo aqui, o visto aqui, eles dão uma temporada de até 6 meses, você terá 6 meses. E só te interrompendo rapidinho, ontem eu conheci uma pessoa que está na terceira extensão de visto dele. Então ele está aqui 1 ano e 6 meses.
como turista. Tá vendo? Então, Agora assim, ele vai mudar para estudante, desculpa. Não, tudo bem. Você pode vir pra cá e passa uma temporada e vê o que você acha, né? E eu tenho certeza que, olha, o número de pessoas que vem pra cá só pra experimentar e volta é muito pouco, é baixo. Eu digo que quase na sua totalidade eles vêm e aí acaba sendo sugado. Eu digo que os Estados Unidos é a maconha, né? Maconha. O povo fica, não que a gente fume maconha. Aliás, nem devia falar disso, não, Não tem problema. Não tem maconheiro aqui, nada contra, mas a questão é que o que a gente fala, isso realmente vicia as pessoas aqui. As pessoas acabam ficando tragadas pelos Estados Unidos. Então, quem vem pra cá experimenta, não quer voltar. Bacana, então é isso aí, galera. Bom, eu vou deixar as redes sociais do Jean aqui abaixo, canal do YouTube dele, Facebook, Instagram também. Vocês corram lá, segue ele que tá show de bola. Ele tem várias dicas pra passar pra vocês, lembrando que sem ilusão. Então, se às vezes você não gosta muito da realidade dos Estados Unidos, então já vai preparado que o canal dele ele vai te falar um pouco da realidade, tá? Então, muito obrigado, Jean, por ter aceito o convite dessa entrevista. Beleza? Prazer estar aqui. É um prazer. É nóis. Lembrando que se ficou alguma dúvida, galera, podem deixar um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!